Eu tô aparecendo grandona pra vocês? Sim, Sim? Tá normal. sim. Ótimo, então tá bom. Que pra mim eu tô me aparecendo pequenininha, mas fico com medo da gravação sair errada depois. Sejam bem-vindas, meninas, ao nosso segundo encontro. Cartas de um Milagre. Vocês gostaram da segunda carta? Na primeira delas, a gente foi chamada a permanecer. E agora, nós somos chamadas a atravessar. Vamos chegar para que a gente esteja prontas para atravessar de uma maneira mais inteira e consciente. Encontrem um lugarzinho aí na cadeira, na cama, onde quer que vocês estejam, para a gente respirar um pouquinho antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje. Que você possa ir fechando seus olhos e percebendo o seu corpo. O meu tá até estalando. Nós faremos uma respiração consciente, lenta e profunda. E neste momento, tudo que você ainda não conseguiu fazer hoje, precisa esperar. Se permita para que neste momento você esteja aqui comigo. Eu espero que as crianças tenham dormido por aí, que as coisas estejam tranquilas. Caso não esteja, tá, fica mesmo assim. É o que você tem. Mas vamos respirar lenta e profundamente com a intenção de, ao inspirar o ar, nós vamos nos encher daquilo que a gente veio buscar. Será que você veio buscar descanso, esperança? Só uma pausa. Segura a sua respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ao soltar, você vai esvaziar-se de si, das preocupações, do cansaço, vai deixar isso tudo para daqui a pouquinho. Mais uma vez, lenta e profundamente inspirando. Segurou o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. A última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segurou o ar. 2, 3, 4, 5, 6. Pode soltar. Estão mais aqui? Preparadas? Como nós estamos vivendo o caminho entre o ponto em que nós desejamos chegar e o ponto em que de fato estamos? Essa segunda carta, ela de fato nos convida a este movimento de travessia. A Terra Prometida, ela existe, mas a maneira com que a gente tem vivido o deserto pode nos aproximar ou nos separar dela. O povo hebreu, ele poderia ter feito, como eu disse na carta, a travessia em poucos dias. E aqui a gente vai falar sobre os elementos que os afastaram, ao mesmo tempo que a gente reflete quais elementos têm nos afastado aqui na nossa vida real, de chegar aonde nós desejamos. Primeiro aspecto: o povo hebreu, eles foram libertos. Eles estavam indo para algum lugar, mas eles não sabiam qual. Tudo bem, era uma terra prometida que emanava leite e mel. Era só isso que eles tinham. Eles não sabiam se nem tinham certeza se aquele lugar era de fato para eles. Vocês estão ouvindo meus cachorros? Estão atacados hoje. Às vezes,
Essa nossa travessia se torna tão difícil porque nós também não sabemos para onde a gente está indo. Não sabemos qual direção nós devemos seguir. E aí, quando a gente está como uma cidade sem muros, gravei um conteúdo sobre isso. Uma cidade sem muros é aquela que todo mundo pode chegar, adentrar, perturbar. Uma cidade sem muros é uma alma sem governo de si. Quando nós estamos nesse lugar, a gente está muito atenta aos ruídos externos e quase surdas para aquele silêncio que nos habita. E então a gente não sabe exatamente para onde a gente deve ir, a gente mal se conhece nesse caminho. E por ocupar esse lugar de vazio, a gente faz como o povo fez. Primeiro aspecto, a gente murmura, reclama de quem somos, de quem convive conosco, da nossa vida. E aqui eu não estou dizendo que a gente não possa, de fato, analisar, fazer considerações. Eu estou falando daquela reclamação, sabe? Sabe assim, que a gente olha e. Se tá chovendo, a gente reclama. Se tá sol, reclama também. Se tá frio, reclama. Se tá calor, também. Se é criança. Tudo, qualquer coisinha, a gente vai se habituando a reclamar. Isso faz também com que a gente alimente em nós uma certa ingratidão. Ingratidão pelo que temos hoje, somada a um saudosismo daquilo que nós já tivemos antes. Então, quem aqui já falou, ai, mas quando? Ai, quando eu não tinha filhos? Ai, minha vida era tão maravilhosa. Nossa, eu tinha tempo para tu. Ai, sim, você tinha uma vida diferente? Claro que tinha, mas já não é sua. Opa, tem gente entrando. Essa vida já não te pertence, é outra vida que você precisa responder agora. Aí, nessa vida confusa, que a gente não se conhece bem, não dá a si mesmo aquilo que de fato a gente precisa para pausar, para descansar, para refletir, a gente assume o que o povo hebreu também fez. Eles idolatraram algo. Eles tinham lá um bezerro de ouro que foi construído e eles o idolatravam. Qual tem sido o seu bezerro? O que é aquilo que tem tomado espaço e lugar na sua vida que não deveria ocupar? Ou poderia ocupar, mas com uma parcela bem pequenininha, mas que tem ganhado muito espaço. Primeiro, segundo, terceiro, acho que eu tô no quarto. Quarto elemento. O povo hebreu, eles desobedeciam com muita frequência. E aí você pode estar pensando, Karina, mas a que eu tenho que obedecer? Eu não sei nem a quem. Quem dirá o quê? Aqui há vários elementos que a gente pode usar, né? A gente pode pensar numa desobediência a Deus, como o povo hebreu, mas eu quero destacar a nossa desobediência a nós mesmos. No fundo, bem lá no fundo, a sua alma ela vai se, sabe, tendo uma inquietude. Ela vai querendo se despertar. Clarissa, que é ai, uma psicoterapeuta junguiana, esse livro aqui, eu gosto muito dela, que traz algumas coisas dos arquétipos femininos. Ela diz que por volta dos 35 anos é nosso primeiro grande chamado de inquietude da alma. Quem aqui passou por isso? Ali por 35, 40 anos a gente começa, ai, parece que essa vida tá esquisita demais. Parece que eu tô no lugar errado. Parece que são chamados da nossa alma na tentativa de nos colocar em direção ao lugar certo.
uma tentativa de nos chamar a atenção para o fato de que chega de querer controlar o casamento, o marido, o outro, o mundo, tudo que está externo a você, e talvez esteja na hora de governar-se a si mesmo. Mas a gente desobedece. A gente até escuta esse sussurro, mas tô tão ocupada agora. Ai, não, 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 não. Não quero olhar para isso. Ou, ai, vai me dar tanto trabalho. Vou ter que investir tempo, dinheiro. Ah, não, também não vou. Ah, mas isso aqui me dá um desconforto. Não obedecemos aquilo que a nossa alma está nos sussurrando, que devemos nos inclinar. Último ponto que o povo hebreu cometeu, e talvez você também aí esteja fazendo o mesmo: uma resistência ao deserto. Vocês já aprenderam? Resistir é diferente de permanecer. E aí? Você segue resistindo? Quantas vezes a gente resiste ao desconforto presente em nós, ao invés de habitá-lo? Quantas vezes a nossa travessia se prolonga porque a gente murmura, a gente se compara o tempo todo, ou a gente só quer fugir? O que tem te impedido de chegar à sua terra prometida? A terra prometida da sua própria alma, que não é a mesma que a minha, em certa medida, em outra medida é. Eu falo e eu mesmo me corrijo. Acho que nem fui eu agora. Mas sim, a gente tem terras distintas para habitarmos, mas tem um elemento que é comum a todas nós: um vazio que existe em nós, que pode só ser preenchido pela graça. Agora que a gente já entendeu, ai, vocês estão tão quietinhas, vocês estão aí? Eu acho que as crianças estão tudo acordadas, né? Coloquem no chat, vocês estão aí comigo. Agora que a gente entendeu aquilo que pode interromper, atrapalhar a nossa travessia, eu quero trazer para vocês um exemplo de uma travessia bem vivida, porque dessa forma a gente encontra caminho, direção, recurso para trazer também para a nossa vida. Eu quero falar para vocês essa noite de uma mulher que é uma das minhas preferidas na Bíblia. Inclusive, desde a minha primeira filha, Elô, eu tento colocar esse nome. Ah lá, a Jéssica falou que estamos cá. Ótimo. Esther. A Esther representa uma mulher que viveu uma travessia com consciência e coragem. Veja só, você precisa primeiro de consciência para identificar o que está sendo solicitado a você, aquilo que você precisa olhar, precisa ver, e coragem para viver o caminho. Para isso, veja só, Esther, primeiro, ela sabia quem era, o que ela fazia e qual era o seu papel. Você sabe quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu papel. Que dentro da psicologia a gente chama isso de uma personalidade, de uma identidade estruturada. Uma mulher
que de fato se conhece não se perde com facilidade. Uma mulher que se domina não se perde com facilidade. Essa consciência gerou em Esther uma firmeza para, diante do povo dela, que estava em risco, ela sabia quem ela era, o papel que ela ocupava e o que ela fazia. E, primeiro, ela discerniu. Em segundo momento, ela preparou o terreno. Ela se posicionou. Ela não terceirizou decisões. Para quem que você tem terceirizado as inquietudes da sua alma? Quando você fala que você não tem tempo para nada, quem que é o culpado? Seu marido? Seus filhos? Seu trabalho? E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem uma vida ocupada. Eu tenho bastante. Mas se eu me auto-abandonar neste processo, não é responsabilidade dos meus filhos, do meu marido, do meu trabalho. Não, é minha. Se você sente que aí se auto-abandonou, tá na hora de posicionamento e responsabilidade. Isso é maturidade emocional. Parar de esperar que a vida, o outro, resolva os seus problemas e começar a se posicionar diante do deserto, da travessia. Não com dureza, mas com responsabilidade. Ao fazer isso, ao se posicionar, Esther antes identificou o problema, identificou quem ela era, falou: "Ah, será que foi para isso que eu fui chamada para ser rainha? Será?" Mas ela era rainha de um rei que ela não tinha muito acesso. Um rei que estava decretando algo contra o próprio povo dela. E ela fala: como que eu vou fazer? Será que eu vou entrar lá chorando? Isso é tudo da minha cabeça, fontes da minha cabeça. Ela não falou nada disso. Mas eu fico pensando: nossa, será que a gente ia entrar, abrir a porta bem bravas? O que que você tá fazendo? Não, ela não agiu assim. Ela parou e falou: ok, talvez, talvez será que foi por isso que Deus me colocou aqui? Então eu vou me posicionar. Eu ainda não sei como. Então eu vou buscar coragem para agir. Direção. Chama todo mundo, chama todo mundo. Pediu para chamar o tio dela e deu um recado. Junta todo o nosso povo. Coloca esse povo para jejuar, para rezar, porque eu vou criar uma estratégia. Preparou o terreno. Buscou na fé suporte e não um checklist. Suporte. Planejou. Decidiu dar um banquete ao rei. Preparou o terreno para falar com ele, minha gente. Quantas vezes a gente tem assuntos delicados? Quem é minha paciente já sabe a antessala do diálogo. Preparou o terreno para deixar esse rei aberto ao que ela tinha para dizer. Depois que ela fez isso, com tanto carinho, com tanto que o rei percebeu o quão ela se posicionou ali com amor, com zelo, ele fala: minha rainha, você pode me pedir tudo e qualquer coisa, todo o meu reino, se você quiser. E aí, ela fala: a minha hora é agora. Ela não era alguém que discernia apenas. Esther agia. Ela ouviu o problema, pensou, lembrou quem ela era, da onde ela veio, para que ela tinha vindo. Ela planejou e agiu. Será que ela não estava com medo? Eu acho que ela estava morrendo. Mas a gente não age só na ausência de medo, às vezes a gente age a partir dele também, não é?
Psicologicamente, isso é sair de uma certa paralisia e se colocar em movimento. Coragem é essa ação, não sem medo, mas com consciência. A gente não tá no tempo de Esther, né? Não. Acho que ninguém aqui tá sendo chamada para salvar um povo inteiro. Também não. Mas alguma coisa você tem sido chamada. Você tem sido chamada a atravessar algo. E isso não é acaso. Isso é propósito. Diante do que você tem sido chamado a atravessar, você tem resistido? Ou você tem assumido sua posição com coragem? Você, como Esther, tem pedido ajuda? Ela não fez sozinha. Ela falou: Ei, vem cá, vem cá, tio. O tio, ela tinha tanta confiança nele, mais experiente que ela. Ela o chama e fala: Preciso de ajuda aqui. Da onde a gente tirou essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho o tempo inteiro? E se a gente não dá, porque a gente é fraca, pequena, tá errado isso. Esther tinha um propósito, mais do que isso. Ela tinha também domínio, não do rei, não do povo. O primeiro domínio que ela teve foi de si. Diante da má notícia, seu povo vai ser todo morto, ela não saiu gritando, não. Estratégia, silêncio, espera, deserto. Ela saiu de uma condição de uma mulher comum e se tornou rainha. Mas mais do que isso, depois ela foi chamada para salvar um povo. Não dá para você atravessar grandes desertos sem preparo, sem recurso, sem ajuda. Como você tem se preparado para viver períodos, decisões importantes? Você tem sido movida pelo medo, pelo desespero ou pela coragem de quem governa primeiro a si? Esther, ela criou uma estratégia e ela agiu. Só que em determinado momento ela diz assim: se perecer, pereci. Ou seja, ela criou estratégia, ela se colocou em ação, mas ela também reconheceu o fato de que ela não tinha controle. E talvez as coisas não sairiam do jeito que ela gostaria. Se isso acontecesse, ela pereceria. Mesmo assim, ela executa com coragem, sem garantias. Quando a gente está educando um filho, ai, eu penso tanto nisso. Eu me esforço diariamente para dar às meninas a melhor educação que eu posso. Que eu posso. Não a que eu acho ideal. Tem uma distância. Eu não posso dar tudo o que eu gostaria.
mas eu não olho para isso como um lugar de falta, de insuficiência, acho que essa é a palavra. Mas eu olho para isso de, meu Deus do céu, sou humana, né, gente? Vocês também são. Vocês lembram disso de vez em quando? Humana. Se eu tô aqui, não tô lá. Se eu tô lá, não tô aqui. Viver cada tempo aquilo que é chamado. Quando eu tô aqui, estou aqui. Quando tô lá, fico lá. Mas, por mais que a gente faça o melhor de nós na educação dos nossos filhos, a gente tem alguma garantia? Tem nada, nada. A gente tem uma esperança de que aquilo que a gente semeou frutifique, mas garantias? Não. E por isso a gente vai deixar de se lançar com toda a nossa força nesse universo? Não. A gente vai atravessar, sem fugir da realidade, sem romantizá-la. Tudo bem, eu tenho um toque de romantismo. Tenho mesmo. Ah, mas não é um romantismo barato, assim, a qualquer custo. Ah, é porque às vezes a gente tá com o olhar bem pesado, né? Às vezes a gente tá escolhendo olhar só o que falta. E também veja só, não é olhar só o que tem. Temos aquela máxima, né? O copo tá mais cheio ou mais vazio? Esse aqui meu tá meio igual. Se a gente olha pro copo e falar, eu vou olhar só a parte cheia sempre, o que tá vazio não me importa. É bonito e perigoso. Se eu foco só no que tá cheio, eu ignoro o que falta. Se eu ignoro o que falta, eu não faço o seguinte movimento. Eu não preencho. Eu perco de beber mais. Se eu fico olhando para minha vida e falo, não, legal o som, meu Deus. Se eu fico nesse olhar, ignorando o que falta em mim, eu também não busco preencher. O caminho não é esse. O caminho é: eu olho o que tenho e me alegro, e reconheço, até me parabenizo. E com o exercício sincero de me examinar periodicamente, eu olho também para o que está faltando. E falo, bom, Karina, de vez em quando é bom a gente parar e dar uma olhadinha nesse aqui. Tá faltando talvez uma dose de paciência. O que que dá para fazer para você ficar mais mansa? Um pouco de romantismo faz bem. Um pouco de realidade nua e crua também. Acho que é por isso. Esse ano a minha palavra é equilíbrio. Já pensaram na de vocês? Eu gosto de pensar em uma palavra que seja uma âncora para minha travessia. Quem aqui é das antigas, que vai ver gravação depois, enfim, sabe que eu sou uma máquina para trabalhar. No sentido de que já dei imersões de muitas horas. Se for para eu sentar e ficar horas com vocês, eu me deleito. Eu entro em flow. A psicologia chama assim, né? Mas dá para ser assim? Não. Equilíbrio. Equilíbrio para perceber, inclusive, ok, você consegue mais.
Mas vamos dar uma pausa agora? Vamos sentar ali na grama um pouquinho, vamos respirar. Vamos ler uma paginazinha do livro? Vamos descansar aqui um pouquinho sem culpa? Equilíbrio. A travessia nos exige. Vamos lembrar? Vamos retomar? Primeiro, uma consciência e clareza. Isso gera firmeza. Segundo, posicionamento e responsabilidade. Isso aqui é meu. É algo que eu fui chamada. Tô aqui. Não sei se pronta, mas tô. Terceiro, coragem para agir. E não é agir de qualquer jeito. O povo hebreu agiu. Caminhou 40 anos, o que podia andar em 11 dias. Não é agir de qualquer jeito. É uma ação com consciência. O que a gente faz com a versão de nós que a gente não tá gostando mais? Tem uma hora que a gente é movida e que a gente fala: não tô gostando de ocupar esse lugar que eu tô, não tô gostando de nada daqui, eu quero, não sei por onde começar. A distância entre esse lugar que a gente não quer ocupar e até onde a gente quer chegar exige travessia. Fecha os olhos. Com seus olhinhos fechados, eu quero que você imagine, visualize mesmo. Você pode pensar naquela foto que eu coloquei na capa, enfim, a sua travessia. O ponto exato em que você está agora. O que que você está enxergando nesse ponto? Você está cansada demais? Você está insatisfeita demais? Talvez você esteja frustrada, desanimada. Ou talvez, não, eu tô aqui, eu tô bem até, mas eu sinto que eu preciso de algo mais. Enxergou isso? Agora enxerguei lá do outro ponto. O que você deseja alcançar? Conseguiu visualizar? Agora crie a estrada do meio. É um deserto. Eu, Karina, não vejo nada além de deserto. Como você decide vivê-lo? Como está seu coração nesse caminho? Com muita murmuração, com muita comparação, com muita fuga? Ou você tem conseguido permanecer, silenciar, prosseguir? Respira profundamente. Mais uma vez.
e entrega agora esse caminho. Você não precisa atravessá-lo sozinho. Sabe do que eu me lembrei agora? Quando eu era mais jovem, eu passei por algumas coisinhas difíceis, dolorosas. A minha travessia não foi tranquilinha, foi um deserto longo e solitário, muito, muito solitário. E uma vez eu ouvi uma música que eu não vou me lembrar como cantá-la agora, mas ela dizia assim, era Pegadas na Areia. Esse era o nome da música, eu acho, Pegadas na Areia. E no momento em que eu atravessava muito sozinha, eu ouvi essa música de que havia só uma pegada e ela não era minha. É porque eu estava sendo carregada no colo. Eu não sei qual que é o seu deserto, mas eu sei como é mais fácil atravessar desertos longos e difíceis. E não é sozinha. Não é sozinha. Pode ser sozinha de companhia visível, mas não sozinha de Deus. Uh-uh. O deserto é pra gente ir acompanhado. Esther fez isso. Esther fez isso. Ela sabia que sozinha ela não conseguiria. Se eu puder te dar um conselho para sua travessia, eu poderia dizer: busque ajuda profissional. E será ótimo se você assim o fizer. Com certeza, seu caminho vai ser muito mais leve. Mas, antes disso, chame companhia. A areia de deserto é quente. Os nossos pés às vezes não dá conta. E a gente precisa ser carregada no colo. Foi um prazer, meninas, estar aqui com vocês com as minhas reflexões. Espero que esse tempo tenha sido frutífero e oportuno para cada uma de vocês. E quero ouvi-las, caso alguém deseje falar sobre como tem sido essa experiência do Cartas. Carlinha escreveu no chat. É sempre especial. Que bom, Carla. Que bom. A próxima carta eu já iniciei e ela mudou um pouco de tom. Interessante, né? Eu vou querer a avaliação de vocês depois. Pronto. Meu nariz está escorrendo agora, porque sempre acrescenta na nossa travessia. É isso. Que vocês possam contar também comigo nesse caminho, nessa travessia.
Eu adoro ouvir aquelas que me procuram no privado depois, que me contam o que está acontecendo, que trazem relato de como aquilo conversou com vocês naquele momento. Eu adoro ouvir vocês. Não precisa ser solitário. É melhor que não seja. É menos desafiador. Inclusive, olha só, né? Teimosia. Não foi, não, da minha parte, né? Jesus, quando carrega a cruz, coloca lá um ajudador para ele. Imagina, ele não precisava, não. Mas eu acho que ele queria nos mostrar que a gente pode contar com outros ombros, outros olhos, outros braços, outro olhar para nos direcionar. Boa noite, meninas. Até a nossa próxima carta. Até o nosso próximo encontro. Até aquelas que irão me escrever no privado. Fiquem com Deus. Alguém quer partilhar alguma coisa? Eu espero. Luiz, acho que tá escrevendo, tá esperando. Um beijo, meninas.